Amém. Agradeço. Bom dia. Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Como a irmã falou, sou esposa de pastor, servimos a esse campo 16 anos. Sou mãe de 4 filhos. Eles estão aqui comigo nessa manhã, né? A Isabel, Ana, Maria e Pedro, né? São as bênçãos do Senhor. Aí está a foto da minha família, esse é o meu esposo, pastor Wilson, e meu varãozinho, o Pedro, né? O Pedro está perdido aí na igreja. Ele não está aqui junto, está por aí. É uma bênção, né? Poder estar aqui com os irmãos durante toda essa semana. Essa é a semana do evangelismo, do Ministério da Mulher. E vem dizendo assim, chegou a hora, viva algo novo. Então, essa semana, Deus vai estar fazendo um chamado para cada um de vocês aqui, que está aqui nessa manhã, porque a cada dia ele faz um dia novo. E a gente recebe esse dia todinho em branco para a gente o quê? Escrever tudo novo, né? A oportunidade de fazermos tudo novo. E Deus quer ensinar isso para a gente aqui essa semana. Porque em cada pôr do sol, nós podemos agradecer a Deus por aquele dia, pedir perdão, porque não somos perfeitos, somos pecadores, e começar tudo de novo. Porque, a partir do momento em que nos arrependemos e pedimos perdão ao nosso Deus, Ele esquece de tudo. Ele fala, dos teus pecados, não me lembro mais. E você tem a oportunidade de começar tudo de novo. Não é maravilhoso? Então, essa semana a gente conta com todos, né? Apesar de ser o Ministério da Mulher, mas a gente conta com o apoio dos homens, das crianças, da família, porque a base da igreja é a família, não é verdade? Então, eu agradeço a Deus por estar aqui nessa manhã e por estar com os irmãos durante toda essa semana. E aqueles que puderem, né, estar adorando, louvando e engrandecendo o nosso Deus, que possam vir, possam estar aqui, porque Deus tem uma mensagem toda especial para cada um de nós durante essa semana, né? A semana foi preparada com muito carinho e ela vai falar o coração de todos, todos mesmo, até mesmo das nossas crianças. Amém? Amém. E o tema dessa manhã está maravilhoso. Vem falando que é hora de viver o novo. É um chamado, não é um convite, irmãos, é um chamado, né? Deus vai chamar a cada um de nós. Ele vai fazer um chamado a cada um de nós nessa manhã, né? Para nós levarmos esse chamado para a vida toda, para a nossa vida toda. E esse chamado vai ser em todos os aspectos da nossa vida, tanto na física, mental, emocional e, principalmente, na nossa vida espiritual. Tá bom? E aqui vem falando de um homem que Deus fez um chamado muito especial para ele. E todos nós conhecemos a história. Está lá em Êxodo. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo 3:1, a partir do verso 1. E quando eu for lendo esses versos, e que a gente possa se colocar na vida desse personagem, porque Deus, através dessa história, vai estar falando com você. Tá? No lugar desse personagem, pensa em você. Deus está falando para você, para cada um que está aqui nessa manhã. Vem falando assim, no verso 1, Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa maravilha,
por que a sarça não se queima? Né? É uma pergunta, né? Por que a sarça não se queima? E vem falando assim, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Olha, então aqui Deus fez o chamado para Moisés. Deus falou com Moisés do meio daquela sarça. Deus também fala conosco. Hoje Deus está falando com vocês através de um mensageiro, né? Deus me enviou aqui para falar a cada um de vocês, e hoje eu creio que eu sou um instrumento nas mãos de Deus. E Ele está me usando, né? Para falar da palavra dEle, porque eu não estou falando nada de mim mesmo, eu estou falando da palavra de Deus. Mas com Moisés, naquele dia, ele usou o sobrenatural, ele usou uma sarça que não se consumia no meio do quê? Do fogo. E Deus falou com Moisés, Moisés, Moisés. E hoje Deus fala com você aqui, né? Deus fala assim, Tatiana, Tatiana, que é o meu nome, né? Ponha seu nome. Deus está falando com você hoje aqui. E Ele está falando que tem algo especial para você. Ele tem um chamado importante para você. E você vai falar como Moisés? Moisés disse assim, eis-me aqui. Né? E Moisés já chegou junto àquela sarça e ele falou com Deus, eis-me aqui. E agora, diz assim no verso 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço o seu sofrimento. E agora Deus, aqui está o motivo do chamado. Deus fez um chamado a Moisés, porque ele diz que ouviu o clamor do povo que sofria aqui, no Egito. O povo estava clamando a Deus, né? E Deus ouviu o clamor daquele povo. E agora Deus falou para Moisés assim, ó, eu ouvi o clamor do meu povo. E ele clama no Egito. E presta atenção o que Deus fala mais adiante, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Quando Deus ouviu o clamor daquele povo, um povo que orava e clamava a Deus, Deus agora gostaria de levantar um instrumento para que descesse, fosse lá no Egito e o quê? E tirasse o povo dele de lá. Irmãos, esse é o chamado de Deus para você. Deus te chama para fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Deus te chama para que você possa tirar o povo dele da onde? Desse mundo, do Egito. Não é o mesmo chamado hoje? Não é o mesmo chamado que Deus fez para Moisés lá atrás? E Deus hoje fala para mim, Tatiana, tira meu povo está clamando. Quantos irmãos, quantas ovelhas perdidas que não sabem, estão aí aflitas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor, a palavra de Deus diz, como ovelhas que não têm pastor. Elas precisam, muito bem, ser apacentadas, né? E Deus fala assim, vá lá e chamando essas ovelhas, vim subir, né? Vim para o Senhor, porque Deus fez o quê? Deus desceu, está dizendo, eu desci e ouvi o clamor. Então, se Deus desce até nós, quando a gente clama a Ele, né?
A gente clama e Deus desce até nós. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Quem somos nós, irmãos? Para que Deus saia, né, do céu, da onde Ele está, e vem, Ele se inclina diante de nós. Para o quê? Para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos salvar. Amém. Deus fez tudo, Ele faz tudo por cada um de nós. Não é verdade? Então, aqui vem dizendo que Deus desceu, né? Verso 8, porque eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa. Deus nos chama, irmãos, para uma terra boa. Porque quando Deus faz um chamado para mim, para você, Ele não faz um chamado que se limita só a essa terra, não, irmãos. Ele faz um chamado que transcende toda a eternidade. O chamado de Moisés foi um chamado o quê? Transcendente, porque Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E Ele quer que nós façamos parte desse plano maravilhoso que Ele tem para cada um de nós. E muitas das vezes a gente, com uma mente tão pequena, uma mente tão miudinha, a gente não consegue compreender, porque a gente é como se fosse o quê? Uma gotinha no oceano. E às vezes a gente quer entender a Deus, a gente quer questionar a Deus. E a gente vai ver aqui que foi isso que Moisés fez. E é isso que cada um de nós fazemos. Por quê? Porque a gente é pequeno. A gente não consegue entender o plano de Deus para cada um de nós. Nós não temos esse potencial, nós não temos essa capacidade. Nós necessitamos do Espírito Santo para nos ensinar, para nos mostrar e para a gente entender. Então, entendam, o chamado de Deus para nós é transcendente. Ele não é só para aqui. Ele nos chama por quê? Para uma terra boa. Para uma terra onde a gente vai vencer todo o quê? Todas as nossas dificuldades. E não é só quando a gente chegar lá, não. Já é a partir de agora. O chamado isso acontece quando a gente aceita, a partir do momento em que você aceita uma vida nova, algo novo, você vai viver esse algo novo, porque Deus vai te libertar de tudo. Deus vai te libertar do cansaço, né? Da depressão, do pânico, né? De qualquer doença, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. E Ele fez isso na vida de Moisés, irmãos. Moisés subiu um monte, irmão. Com quantos anos de idade que Moisés subiu um monte? Né? 120 anos. Foi quando ele subiu. Foi o final, eu digo o final. Mas quando ele passou ainda 40 anos no deserto com o povo, e quando ele subiu para morrer no monte, ele tinha 120 anos. E lá ele subiu o monte e os olhos dele não escureceu. E lá ele deitou e dormiu no Senhor. Mas ele morreu, Deus foi lá e ressuscitou ele. A gente conhece a história de Moisés. E a gente sabe que Deus levou ele, transcendeu, né? Ele foi e Deus nos chama para algo maravilhoso. E é o mesmo chamado. Deus nos chama para tirar o povo dele do Egito, ainda hoje, do mundo, né? O Egito aqui simboliza um mundo. E agora a gente vai ter o quê? Vida nova, né? Deus quer nos libertar, Deus quer nos usar poderosamente. E Ele vem falando assim, continuemos o texto, verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel, né, do Egito? Olha só o que Moisés disse para Deus, né? Quem sou eu para ir ao Egito e tirar os filhos de Israel de lá, né? Moody dizia uma frase assim, a frase dele é: Moisés passou 40 anos pensando que era alguém.
e 40 anos aprendendo que ele não era ninguém. Não é verdade? Moisés, ele já nasceu, né, debaixo de perseguição, foi deixado, né, no rio Nilo pela sua mãe, Joquebede, e ali ele foi criado pela princesa, né, do Egito. Foi criado ali pela princesa do Egito, e ele aprendeu tudo, irmãos. Tudo ele aprendeu no Egito, né? E agora Moisés fala assim para Deus: quem sou eu, né, para ir lá e tirar o povo? Mas ele estava certo, porque ele passou o quê? 40 anos ali, né? No deserto agora, fugindo, porque ele tinha feito algo lá no passado que tinha trago consequências para a vida dele. E agora ele foi, mas Deus já sabia, porque Deus usa as consequências da nossa vida para fazer, né, o que Ele quer, milagres. E agora Moisés estava ali no Egito, no deserto, apacentando as ovelhas de seu sogro. E Moisés agora recebe um chamado, uma missão, volta lá no Egito. Porque agora Deus queria usar Moisés como instrumento em suas mãos, mas também ele queria curar Moisés. Moisés precisava voltar no Egito. Irmãos, muitas vezes a gente tem que voltar lá atrás, né? Em algo que a gente fez, algo que nos trouxe uma consequência e nos traz, e às vezes a gente carrega para a vida toda, para o quê? Começar tudo de novo. E Deus agora queria levar Moisés lá atrás para que ele fosse o quê? Para que ele fosse curado. Porque estava acontecendo algo com Moisés ali naquele momento. Naquele momento, Moisés teve o quê? Medo. Moisés teve medo. Por isso, ele disse para Deus: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir lá no Egito e tirar o povo de Israel de lá? Moisés se lembrou, com certeza ele deve ter se lembrado da causa, né? Porque ele saiu de lá. E isso vinha atormentando ele, há quantos anos? E, às vezes, irmãos, nós somos levados a voltar, né, na causa do que a gente vem sofrendo há anos. Olha que Deus maravilhoso. E Deus dando uma nova oportunidade para Moisés. Para Moisés fazer o quê? Tudo novo, né? Deus queria fazer tudo novo na vida de Moisés. E Moisés agora ia voltar lá no Egito para ele também ser o quê? Curado. Olha como esse Deus é grande, esse Deus é importante, né? Ele agora ia levar Moisés para curar Moisés. Tem alguma coisa que te atormenta, irmão? Algo lá atrás que você traz com você até hoje, isso traz dor, e às vezes você não tem coragem, você tem medo das consequências. Olha como Deus faz. Deus quer voltar lá atrás para que você possa começar tudo de novo. Deus dá essa oportunidade. Mas só que Deus é muito mais, porque agora Deus fala assim com Moisés: olha, vamos continuar. Deus fala com Moisés assim, no verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, vai lá, mas você não vai sozinho, não. Deus fala com cada um de nós assim: vai lá, mas você não vai sozinho, porque eu vou com você. Deus vai com a gente, irmãos. E quando Deus vai com a gente precisa ter medo? Não, a gente não precisa ter medo, mas a gente tem medo, porque a gente é o quê? Ser humano. A gente é ser humano, irmãos. Quando eu vim para cá, irmãos, eu vim com medo. Mas Deus falou: vai, que eu vou ser contigo. Eu falei: eu vou. Então eu vou, Senhor. Por quê? Porque Deus fala assim: se eu vou com você, você não precisa ter medo. Porque eu que vou falar através de você. E Deus mandou Moisés falar. Aí a gente vai ver aqui o que ele disse. E Deus falou assim: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei.
depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Olha só, irmão. Mas, mesmo assim, no verso 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que eu direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ó, então agora, irmãos, Deus falou assim para Moisés, Moisés, vai. E Moisés falou assim, Senhor, mas eu não posso, o povo vai me perguntar, e o que eu vou falar? Aí Deus falou assim, Moisés, não é você não, é o eu sou. Não era Moisés que ia tirar o povo do Egito, porque Moisés estava preocupado com o que iam falar dele. E nós somos assim, irmão, nós temos medo do quê? Do que vão falar da gente. Ah, fulano é assim, mas você? Medo do julgamento das pessoas. Mas Deus falou assim, mas não é você, sou eu. Deus falou assim, o eu sou te enviou. Então, o eu sou é Deus, né? Porque Deus é, né, irmãos? Ele não foi criado em algum momento. Deus é pela eternidade, ele apenas é, né? Deus é. E Moisés achava que era ele, né? E Deus falou assim, não é você, sou eu. Diga que o eu sou te enviou. E aí a primeira lição, né, irmãos? Que nós nascemos o quê? Para servir. Nós nascemos para servir. E o chamado de Deus para nós é para servir. Porque servindo em que a gente é curado. Eu vou contar aqui a experiência de uma professora chamada Ada. E essa professora, ela há 33 anos, ela lutava contra a depressão. E frequentemente... Ada era uma mulher que ela lutava contra a depressão. E essa mulher tinha uma vizinha que era professora. E de vez em quando, ela encontrava com essa mulher vestida de médica, fantasiada, né, de médica. E um dia elas se encontraram no elevador e ela perguntou para ela assim, vem cá, por que você está com essa roupa? Você não é professora? E ela falou, sim, mas eu faço um trabalho voluntário nos hospitais da cidade. Eu sou uma doutora da esperança. Aí ela explicou o projeto. Eu vou até os hospitais visitar as pessoas acamadas. E desde quando eu comecei a fazer esse trabalho transformou a minha vida. E ela foi curada do câncer fazendo esse trabalho maravilhoso, né? E ela ficou intrigada, ela falou assim, nossa, que maravilhoso. Então, Ada foi curada porque ela saiu para servir. E, a partir do momento em que ela saiu para servir, ela foi beneficiada, porque ela foi o quê? Ela foi curada. E ali ela achou isso tremendo, porque é justamente o que Deus nos chama, né? É um testemunho prático de quando a gente faz algo pelo próximo. Muitas das vezes, todas as vezes, a gente é o maior beneficiado. E a Ada, ela foi curada fazendo esse trabalho. Ela ia sempre que podia aos hospitais fazer essas visitas. E aqui a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é o serviço, que Deus nos chama para fazer algo para o próximo, mas que vai refletir em nós mesmos, que vai trazer benefícios para nós mesmos, porque, com certeza, nós vamos ser curados e vamos aprender, né? E vem falando assim, a segunda lição que nós podemos tirar é que, mesmo que nós nos sintamos incapazes
de realizar algo para Deus, ele fala assim, você não vai estar só. Porque nós, como seres humanos, nós sentimos medo de algo grande, né? E a gente fala assim, não, Senhor, eu não posso. Moisés falou, a gente vai ver aqui, eu não sei falar, né? Eu não sei falar. Vamos ler? Está em Gênesis, Êxodo. Deixa eu achar aqui. A partir do verso 15 aqui. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. E este, em meu nome eternamente, assim sereis lembrados de geração em geração. No verso 4, verso 1, fala assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. O Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor, que é isso que tens na mão? E ele respondeu, um bordão. Então, quando Moisés foi até o povo, ele sentiu medo, ele começou a colocar obstáculos ali, ele começou a botar o si. E nós, como ser humano, o primeiro passo que a gente sente é o quê? É o medo. Aí Deus falou para ele, eu vou contigo. Mas aí ele começou assim, Senhor, e se? E se o povo não acreditar em mim? Não acreditar naquilo que eu vou falar? E se o povo falar que eu não estive com o Senhor, né? E estou inventando? Aí Deus falou assim, 4, 2 até o 9, né? Vou ler o 3. Então, Deus disse assim, o 2, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que você tem na tua mão? E ele disse, um bordão. Então disse Deus, lança-o na terra. E ele lançou-o na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. E o Senhor disse, estende a mão e pega a cauda. E ele estendeu e pegou a serpente, né, pela cauda. O verso 5, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais. E agora, Moisés tinha o quê? Ele tinha o medo de ser rejeitado pelo povo, mas Deus deu o bordão para ele. Leva o bordão. Se o povo não acreditar, você lança o bordão. E ele vai se transformar numa serpente. E se não, pega pela cauda. Quantas vezes, né, irmãos, nós sentimos insegurança diante de um chamado. Deus faz um chamado para a gente e a gente fala assim, não, Senhor, eu não sou capaz. E vem os sentimentos, o quê? De depreciação. A gente começa a se depreciar, a gente começa a falar, a botar obstáculos, achando o quê? Que é nós. Sendo que Deus fala lá atrás, Deus falou com Moisés, Moisés, não é você, Moisés, sou eu. Enquanto, irmão, tiver o ego, tiver o eu, nós realmente não somos capazes. E Moisés estava certo, ele entendia isso, ele sabia que ele não podia e não podia mesmo. E nenhum de nós aqui, irmão, podemos. Se for por nós mesmos, nós vamos dizer, Senhor, eu não posso, Senhor, eu sou isso. Senhor, eu sou aquilo outro. Porque nós somos, irmãos. Nós não somos o quê? Nada. Pode ser o mais instruído, você pode se formar na melhor faculdade que tiver aí fora, você pode ter mestrado, doutorado, mas se Deus te der uma obra para fazer, você vai falar que não pode. Sabe por quê, irmão? Você não pode mesmo, nem eu posso. Nenhum de nós pode. Pode ser o melhor instruído. Mas Deus pode, e a gente só pode se a gente tiver o quê? Com Ele. Se Ele estiver do nosso lado, conosco, e nos enviar, aí sim a gente pode ir.
Essa é a outra lição, né, que nós aprendemos aqui nesse texto. A lição de reconhecer que sem o Senhor nós não podemos ir, nós não podemos nada. Sabe por quê? Deus, quando convida, a gente fala assim, eu não posso, porque a gente está só, né? A gente está só. A gente está sem o Espírito. Mas quando Deus fala assim, eu sou contigo, irmão, aí a gente pode tudo, irmão. Se Deus mandar a gente, aonde Ele mandar a gente ir, a gente vai falar, eu posso, né? Eu vou, por quê? Porque você sente a presença de Deus, você sente o poder de Deus. Quando Deus manda você ir lá e você vai, irmão, é porque Deus está contigo. Se você estivesse sozinho, você não ia. Essa é a prova. Deus falou assim, é a prova que eu estou com você. E a prova é, irmão, quando você foi ali e serviu um prato de comida para um necessitado, que Deus mandou você ir lá, porque por você mesmo você não ia não, irmão. Você não vai. Quando você lhe estende a mão para ajudar uma pessoa, você fala, eu não tenho dinheiro, né? A gente acha que é dinheiro, é o carinho, irmão. É o carinho, é o Espírito Santo. É o amor, porque o amor é quem? O amor é Jesus. E Ele nos dá o poder para a gente estender a nossa mão, para a gente ajudar o nosso irmão. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente vai colocar qualquer coisa à frente, qualquer desculpa. Porque Moisés, ele se depreciou, ele falou, eu não sei falar. Eu não vou, Senhor, eu não posso. Eu não posso. Nunca tive facilidade para falar. E aí começou os pensamentos autodepreciativos. Mas Deus falou assim, no verso, Moisés falou para Deus assim, está lá no verso 4:13. Convido aos irmãos para ler aí. Ele falou assim, ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que haja enviar, menos o quê? Menos a mim. Moisés, irmão, depois de tudo, ele ainda falou assim, Senhor, não dá para mim, não. Envia outro, menos a mim, porque eu não. Mas Deus falou com Moisés, eu quero te usar, né? Você precisa ir lá, tirar o meu povo. O meu povo está clamando. E Deus escolheu quem? Deus escolheu ele. Deus escolheu Moisés. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus e para ouvir os nossos próprios pensamentos? Deus convida a cada um de nós para estarmos aqui, amanhã, a semana continuar, a semana toda. E quantos de nós vamos ter o quê? Desculpa para não estar aqui. Vamos falar assim, eu estou cansado. É o trabalho. Isso, irmão, é isso. Mas se você tiver com a presença de Deus, se você tiver, você vai vir. Porque a gente precisa, irmão, todos os dias, destruir, matar o nosso eu, porque o nosso eu não quer, não. O nosso eu é o ego. Mas não é eu, é Deus, irmãos. É o nosso Deus. A gente precisa adorar, a gente precisa servir e matar esse eu maldito. Porque a gente só vai subir para o céu quando esse eu morreu. O apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus fez de tudo por nós, Ele deu a vida, Deus deu a vida do seu Filho. O que Ele vai fazer mais por cada um de nós? Irmão, nós não vamos subir para o céu de qualquer maneira, não. Enquanto tiver eu, nós vamos ficar aqui. Por que a gente está aqui até hoje? Porque o povo ficou 40 anos no deserto. Porque o povo reclamava. E na hora de servir, o povo não queria sacrifício, mas Jesus se sacrificou até a morte. Jesus se entregou, e Ele fala, vai lá e fala. E o sacrifício que Deus pede para a gente é falar.
Deus deu uma boca, uma língua para você, não é só para comer, irmão. É para falar do amor de Cristo, é para falar de Jesus, irmão. Vamos falar de Jesus, que quando a gente falar de Jesus, nós vamos sair daqui. Nós vamos sair do deserto e nós vamos entrar nessa terra boa que Jesus está prometendo para cada um de nós. Mas Jesus vai te pedir um sacrifício. O sacrifício é: estejam aqui durante a semana. Vocês vão estar? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Deus tem um chamado para você. E você já vai sair daqui nessa manhã, em nome de Jesus, cumprindo esse chamado. E o chamado é: tirem o meu povo deste mundo aí, do Egito. Porque o meu povo está clamando, o meu povo está sofrendo. Vamos botar nosso joelho no chão, irmãos, e clamar e orar. Quando a gente ora, Deus desce até a nós. E Ele desce o quê? Para nos resgatar, para nos remir, para nos limpar, para nos usar, irmãos. E Deus quer fazer isso por cada um de nós. E a terceira lição que podemos tirar dessa manhã é reconhecer o Senhor na nossa vida. Porque Moisés reconheceu, né? E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Deus falou assim para Moisés no verso 15. Vamos ler, porque lembra que Deus está falando para nós. Eu falei, vamos botar nosso nome no lugar de Moisés. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras. Aqui, Deus está falando para Moisés falar para o irmão Arão, né? Porque ele disse que não ia falar, e Deus foi tão misericordioso que Deus falou assim: já que a sua desculpa é que não vai falar, eu vou mandar Arão, e ele vai falar. Mas você vai falar para ele o que ele vai falar. E ele falou assim: tu, pois, lhe falarás... Não, verso 14 primeiro. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo se alegrará o seu coração. Olha, irmão, como é sério. Quando Moisés disse que pediu para outra pessoa, que Deus escolhesse outra pessoa para ir no lugar, o Senhor ficou irado. O Senhor ficou irado com Moisés. Vem falando o texto, né? A ira do Senhor, né, se acendeu contra Moisés. E Deus mandou, e a partir daí Deus mandou a Arão, né, o irmão dele, ir com ele. Mas não era da vontade de Deus que Arão fosse com Moisés. Mas Deus respeita, né? Deus respeita as suas limitações, as suas desculpas, e te dá ainda uma oportunidade. Ele falou assim: então tá, Arão vai. Mas a gente, lá na frente, a gente viu o resultado, né? Que tudo poderia ser o quê? Mais fácil. E, portanto, não foi. Porque Arão, lá na frente, deu um pouquinho de trabalho, né? Quando ele levou o povo à idolatria, a adorar aquele bezerro, né? Então, quando Deus pede algo para nós, e nós, às vezes, duvida da palavra, né, de Deus, por isso que a gente deve reconhecer a Deus e não duvidar, porque o irmão White fala que, a partir daí, Moisés, ele o quê? Ele duvidou do que Deus podia fazer através dele, e duvidou do agir de Deus na vida dele, naquela questão, né? É a falta de confiança. Em algum momento, ele estava até certo, né? Quando ele disse que ele não podia. Ele estava com toda a humildade e retraimento, que é normal no ser humano. Todos nós somos o quê? Temos vergonha, medo, somos retraídos. Isso é todo ser humano, é do ser humano, né? Pecador. Mas depois que o Senhor falou
que ia com ele, e mesmo assim ele ficou ainda batendo o pé que não ia, aí já foi o quê? Já passou para o outro extremo, já passou para a falta de fé, né? Ele teve falta de confiança em Deus. Ele duvidou de que Deus podia capacitá-lo, podia o quê? Suprir, né? E toda aquela necessidade e enviá-lo. Mas ele foi, né? A gente conhece a história e a gente sabe que Moisés foi. Ele enfrentava as dificuldades e quando o irmão dele falava, né, diante do faraó. E a gente viu como Deus poderosamente o quê? Tirou aquele povo da terra do Egito, através daquele instrumento que ele escolheu, que foi Moisés. E hoje Deus o quê? Deus está nos chamando para ser instrumentos poderosos em suas mãos, para tirar pessoas do mundo e trazer o quê? Para essa terra que mana leite e mel. Esse chamado o quê? Transcendente, que Deus tem para cada um de nós. Porque o chamado de Deus é para nos levar para essa terra maravilhosa. Essa terra que mana leite e mel, e aonde iremos viver o quê? Iremos viver eternamente, sem dor, né? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E assim como Moisés enfrentou os desafios, ele enfrentou as lutas que o deixava inseguro, né? As limitações que todos nós temos, porque todos nós temos limitações. Eu, por mim mesma, irmão, eu não poderia estar aqui falando aos irmãos, mas Deus usa as minhas limitações, porque Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas. E se Ele me deu uma boca, a minha boca é o quê? É para falar, é para adorar e engrandecer o nome dEle, né? E cada um de nós aqui, que com a nossa boca nós possamos adorar e engrandecer o nome de nosso Deus, né? Em Romanos 12:17, é o último texto que eu vou ler para encerrar aqui a palavra dessa manhã, a palavra de Deus, né, para nós nessa manhã. É um texto maravilhoso, é um texto que eu quero que os irmãos, se os irmãos esquecerem todo o sermão, tudo que foi falado aqui nessa manhã, que os irmãos levem esse texto, né, no coração. É Romanos 12:2, verso 2. Eu vou ler ali na tela. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus, né, irmã? Maravilhoso, né, irmão? Então, que o Espírito Santo, que o nosso Deus possa o quê? Transformar a nossa mente, para que nós não possamos nos conformar com as coisas, né, deste século, mas que a gente possa fazer a boa e perfeita vontade do nosso Deus. Amém?